Bem-vindos! Estamos convosco para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na nossa DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos conversar com a Flávia Barbosa, que faz parte da equipa, ou integra a equipa do Departamento da Comunicação da nossa Arquidiocese. O Tempo é Agora. Flávia, bem-vinda. Obrigada, Padre Marcelino. Recentemente publicaste um livro e aí vamos começar a nossa conversa a partir desta publicação. Que livro é este que te surgiu como inspiração para, entretanto, agora o publicares? Ora então, este livro é um livro infantil, é dirigido a um público entre os 6 e os 10 anos de idade e a história, a ideia, surgiu durante a pandemia. Isto porque nós fomos para casa, em teletrabalho, não é? E os primeiros tempos foram muito difíceis. Isto para quem trabalha em comunicação, eu acho que toda a gente deve ter sentido o mesmo. Tínhamos que estar sempre alerta, as notícias estavam sempre a cair, a qualquer minuto. Trabalhámos muito, mas isto não fui só eu, acho que todos os profissionais de comunicação passaram por isto. E houve uma certa altura em que eu me sentia muito cansada mesmo. E isto porque eu tenho uma filha, na altura tinha 10 anos, e ela também estava em casa a ter aulas online. E tudo junto, isto é cansativo. Eu muitas vezes chegava ao fim do dia e ia para a cama e sentia-me culpada. E pensava assim, hoje não dei atenção nenhuma à rapariga. Hoje não estive tanto tempo com ela como devia ter estado. Hoje parece que passei o dia a dizer-lhe que não a tudo e mais alguma coisa. E porquê? Porque ela precisava de ajuda, não é? Naturalmente, com coisas que eram absolutamente novas, como o ensino à distância. E porque também tinha aqueles pedidos normais de uma criança de 10 anos que também não consegue perceber que os pais estão ali no escritório, que estão a trabalhar, não é? E que não podem interromper o trabalho de 5 em 5 minutos para brincar ou para atender assim a pedidos mais estranhos. Não se tratava de um período de férias, mas estando em casa, a criança tinha alguma dificuldade de compreender isso. Exatamente, no início para ela foi assim um bocado complicado, não é? Ela via-nos ali ao pé, claro, era tudo, qualquer coisa que acontecia, mesmo nas aulas dela online, ela tinha a tentação de vir à nossa beira e de contar, olha, hoje eu cheguei a estar em reuniões e ela aparecer disparada nas reuniões, assim como o meu marido. E nós tínhamos que lhe explicar, não filha, não pode ser, então nós temos que trabalhar, pronto. E eu muitas vezes deitava-me com esse sentimento de culpa e pensava muitas vezes, parece que só lhe digo que não, passo o dia a dizer que não a tudo. E sentia-me mesmo triste com aquilo. Até que houve um dia em que estava especialmente cansada, provavelmente, e estava quase a adormecer e de repente, e se eu agora lhe começasse a dizer que sim a tudo? O que é que acontecia? E comecei a imaginar assim um monte de peripécias na minha cabeça e desatei à gargalhada. O meu marido, na altura, até me perguntou se eu tinha enlouquecido. Aliás, ele perguntou-me, enlouqueceste de vez? Porque nós já estávamos deitados. E eu disse-lhe, não, tive uma ideia para uma história, pronto. E assim ficou. Fiquei sempre com aquela ideia na cabeça, pronto, de imaginar um mundo em que realmente agora as crianças passavam a ter o sim como garantido e o que é que aconteceria depois disso. E assim surgiu esta história que anda muito à volta desta dicotomia do sim e do não. E esta experiência do dizer não ou do dizer sim, como é que ela depois se transformou na história? Conta-nos um pouco, sem revelar toda a história, conta-nos um pouco da história que depois verteste no livro. Pronto, a história é sobre uma menina que foi inspirada na minha filha. Uma coisa curiosa que aconteceu aqui foi que a ilustradora, que é a Zita Pinto, que é uma autora do livro também, não é? Somos co-autoras. A Zita conseguiu ilustrar a personagem com características físicas muito semelhantes às da minha filha, sem nunca ter visto a minha filha. Isto é de facto curioso, porque as pessoas folheiam o livro e dizem é a Morgana, que é a minha filha. Mas não, a Zita nunca a tinha visto e aconteceu assim. Pronto,
a protagonista era para ter o nome da minha filha, acabou por ficar com o nome de Laura. E a Laura, pronto, é uma menina que está muito aborrecida, porque sente que os pais lhe dizem que não a tudo e mais alguma coisa. E ela gostava muito de fazer coisas engraçadas, como dar pinotes no sofá, ou comer doces ao pequeno almoço, e os pais não deixam, não é? E ela lá consegue arranjar uma forma, que não vou desvendar qual, se não tirar alguma piada à história, de fazer os pais dizerem que sim a todos os pedidos dela. Consegue, partilha com os amigos e tudo, só que depois começam a acontecer alguns problemas, não é? Como acontece na vida real, se formos demasiado permissivos em tudo, não é? E ela começa a ver que o mundo sem um não realmente pode tornar-se um bocadinho perigoso. Eu tentei com que a história não fosse demasiado moralista também. O meu editor, o Pedro Cerumenho, que é o editor da Paleta de Letras, ajudou-me muito nisso. E é engraçado ver como a história se desenrola e como realmente o não é de extrema importância, mas claro que também importa que haja alguns sims, não é? Estes dois elementos fazem parte da nossa vida. Este é um tema, de facto, muito interessante para os tempos em que nós vivemos, que falamos muito e ouvimos também falar em especialistas da educação e da educação parental e da família, a importância de dizer não, porque hoje nós estamos mergulhados num ambiente em que as sensações são tão fortes que nós estamos habituados a assimilá-las todas e a não termos esse controle, esse não também, sobre tudo aquilo que nós vivemos neste tempo. Tu sentiste também essa dificuldade na tua própria experiência nesse tempo de confinamento? E como mãe, olhando agora, desfazendo-nos um pouco da ideia do próprio livro, como é que tu percebes essa dificuldade? É uma dificuldade que te parece muito importante de refletir sobre ela nos dias de hoje? Parece-me muito importante porque ainda há dias estivemos à apresentação de um livro aqui em Braga e o Pedro, que também tem uma filha, também fez uma reflexão que eu achei muito interessante. Ele dizia que hoje em dia os pais, e ele, falando no caso dele, acabam por ter tão pouco tempo com os filhos que quando estão com eles, estar verdadeiramente, não é? Têm a tendência de querer agradar em tudo, não é? E acabam a ser muito permissivos, a dizer muito sim, às vezes quando se calhar não era bem isso que as crianças precisavam, não é? De ouvir, porque realmente a vida é feita de sims e de nãos, e eu acho que dizer não a certas coisas é um ato de amor. Nós em casa, eu e o meu marido, apesar de tentarmos reger-nos por uma espécie de parentalidade positiva, ou seja, reforçando aquilo que é positivo e incentivando e encorajando a nossa filha nos sonhos dela, também somos muito chatos, como ela diz, e também dizemos que não a muitas coisas, porque acho que se isso não acontecer, as crianças de hoje vão ser adultos de amanhã que não vão estar preparados para os desafios atuais. E foi essa uma das questões que te surgiu nesse dia de cansaço? Exatamente, sim. E na altura, pouco tempo depois, partilhei a ideia até lá em casa, muito longe ainda de me terem feito o convite para escrever. Partilhei a ideia lá em casa e o meu marido achou imensa piada e a minha filha torceu assim o nariz e disse, eu acho que era muito mais engraçado se realmente se pudesse ser sempre sim, não é? Se dissesse sim a tudo o que eu dissesse. Mas a verdade é que quando ela leu a história, e ela foi a primeira a ler a história, disse, não, realmente tens razão, às vezes é mesmo preciso ouvir um não. Às vezes precisamos do não, no equilíbrio com o sim, porque a vida tem esse mesmo equilíbrio e é que nos traz também essa harmonia. É uma escritora recente, tu escreves semanalmente, ou diariamente até, mas em termos de escrita de um livro, este é o primeiro livro?
O primeiro livro oficial é este. Oficial. É porque, oficial. Porque dizes oficial, há aí outras tentativas. Não são bem tentativas. Ora, eu tenho pelo menos um conto editado numa coletânea de contos aqui da Biblioteca Lúcio Craveiro. Ganhei um concurso literário no Natal de 2019, se não me falha a memória. Tenho um livro fictício. O que é que eu quero dizer com este fictício? Em 2014, quando eu ainda estava a estudar Ciências da Comunicação, tivemos uma disciplina onde tínhamos que fazer um projeto, podíamos escolher várias coisas, multimédia, tínhamos assim uma panóplia de áreas por onde escolher. E na altura, o meu professor, eu costumo dizer que vou ser eternamente grata a este professor, porque realmente ele desafiou-me, e acho que foi a partir deste momento que eu comecei a ganhar a coragem de mostrar as coisas ao mundo, as coisas que escrevia. Na altura ele desafiou-me a escrever um conto, mas eu, pronto, lá tinha, não sei, devia ter demasiado tempo livre, em vez de escrever um conto, escrevi um livro. E o que é certo é que esse professor e depois, entretanto, outros professores acharam tanta piada, porque eu dei-me ao trabalho mesmo de fazer várias cópias e de encadernar à minha maneira, com cola, assim, de forma muito precisa. Consegui com que um designer amigo me fizesse a capa do livro e tudo, com um volume considerável, com algumas páginas. E os meus professores acharam tanta piada na altura que conseguiram falar com a FNAC, aqui em Braga, e eu apresentei lá o meu livro. Ou seja, é um livro fictício, por assim dizer. Uma edição de autor, é isso mesmo, manual. Exatamente, completamente manual, colada ali com todo o esmero e dedicação. Mas sim, este é o meu primeiro livro. Isto surge, a escrita, para compreendermos, surge como resultado do teu trabalho. A tua formação na comunicação vem trazer essa disponibilidade para a escrita, ou é o contrário? Ou tu tens já esse bichinho da escrita e é por isso que entras em comunicação? Não, eu já tinha o bichinho da escrita desde muito pequena, desde muito nova. Como surgiu isso na tua vida? É assim, eu não posso esconder que há aqui uma certa carga hereditária, certamente. O meu pai é professor de português e é um escritor, apesar de não escrever livros, não é? Mas como escritor, é um escritor exímio, não é? E eu cresci rodeada de livros. E desde pequenina, que me lembro, nunca quis ser nem princesa, nem astronauta, nem bombeira, nunca quis ser nada dessas coisas. Eu sempre disse que queria ser escritora. Comecei a ler e a escrever bastante cedo, até não só por iniciativa própria, mas com a ajuda da Rua Sésamo, que existia na altura. Porque também tinha uma certa inveja do tempo que o meu pai dedicava a ler o jornal aos sábados de manhã. Isto era uma espécie de ritual, íamos ali à pastelaria à Lusitânia, no centro de Braga, e o meu pai comprava o jornal e ficava muito tempo a ler o jornal e eu sentia assim um bocadinho de inveja. E depois, a partir do momento em que comecei a escrever e a ler, foi logo uma coisa avassaladora. Ou seja, para mim, fez-me logo sentido, é isto que eu quero fazer da minha vida, e eu, se pudesse, só fazia isto. Pronto. E começou assim. Eu, depois, quando andava no 5º ano, ganhei um concurso, acho que hoje é aquilo que se chama o Concurso Nacional de Leitura. Na altura ganhei, e tinha escalões, não, até não... Estavam todas as faixas etárias envolvidas, e eu era a mais nova, e ganhei na altura, fiquei felicíssima, não é? E aquilo para mim foi, ok, eu vou mesmo ser escritora, de certeza, foi uma alegria imensa, não é? Só que depois, pronto, depois começámos a entrar assim numa fase em que aquilo a que as pessoas acham muita piada, não é? Ai, queres ser escritora, isso é tão fofinho, é tão querido, é tão amoroso, ai que giro. Mas quando chegamos ali aos 13, 14, as pessoas começam a dizer-nos coisas diferentes. Começam a dizer, oh rapariga, isso não dá dinheiro, isso não dá nada em Portugal. Tu não vais conseguir. Não é modo de vida. Exatamente. E então eu comecei a abafar um bocadinho esse sonho. Comecei, sobretudo, a não verbalizar. O sonho manteve-se sempre.
mas deixei de o verbalizar. E, entretanto, formei-me primeiro em estudos portugueses, ou seja, sempre esta vontade de estar ligada à literatura e às línguas. E depois formei-me posteriormente em Ciências da Comunicação. Mas a escrita é que está na base destas formações, sem dúvida, porque eu, se pudesse, era só isso que fazia, era escrever. Realmente. O teu exercício também nesta colaboração e neste trabalho direto na Arquidiocese, no Departamento de Comunicação, já são há alguns anos. Há quantos anos estás nesta equipa de trabalho? Vai fazer agora no dia 25 de agosto 8 anos. 8 anos. Na altura, a convite, quem era o responsável? Era o Padre Tiago Freitas, sim. E esta tua participação é também de escrita, não é? Sim. O maior trabalho que desenvolves é de escrita. Sim, é sem dúvida alguma de escrita, apesar de ter aprendido muito nestes últimos anos, mesmo com outros colegas. Consegui desenvolver competências noutras áreas, mas a escrita continua sem dúvida a ser o meu ponto forte. Neste momento estou sobretudo dentro do departamento dedicado ao projeto da Revista de Imprensa Internacional, que é um projeto que me dá muito gozo. Já vamos falar sobre isso, Okay. Mas eu gostava de saber o que é que faz a Flávia, que era o que estavas a descrever, mas voltando a esses 8 anos, este percurso, o que é que fez a Flávia neste departamento? Qual é a missão para quem nos acompanha, perceber um pouco de qual é o teu trabalho neste departamento da comunicação da Arquidiocese? O que é que foste fazendo ao longo destes 8 anos? Fui fazendo muita coisa, desde entrevistas a reportagens em diversos âmbitos, sempre dentro da religião. Perdi a conta mesmo às entrevistas e reportagens que fiz, sobretudo para o suplemento Igreja Viva, algumas coisas também para o nosso site. Também colaborei sempre na gestão das redes sociais, como é óbvio, não é? E pronto. O Igreja Viva é um dos trabalhos fortes do departamento. O Igreja Viva, este suplemento que quem não conhecer pode ver ao Diário do Minho, pode acompanhar todas as quintas-feiras, é publicado com o Diário do Minho, está depois disponível também na página da Arquidiocese, na parte do Departamento da Comunicação. É um suplemento já bastante antigo do Diário do Minho e que a determinada altura foi assumido pelo Departamento da Comunicação. Esta Igreja Viva, o que é que nos vai apresentando semana a semana, Flávia? Ora, semana a semana, primeiro vamos tentando manter-nos a par da atualidade, não é? Sem nunca esquecer algumas efemérides e tradições. E eu penso que o objetivo do Igreja Viva sempre foi esse, sempre foi conciliar a novidade com a tradição. Por isso é que se chama Igreja Viva também, não é? E gostamos de ir ao encontro de histórias que realmente merecem ser ouvidas e narradas por nós, não é? Quer dizer, nós ouvimos e depois acabamos por vertê-las para o papel. E ao longo dos anos eu sinto-me muito orgulhosa e certamente toda a equipa se sente muito, muito orgulhosa pelo trabalho que fomos fazendo, porque acho que realmente fomos dando até voz a algumas pessoas que não tinham voz e que de outra forma a história delas não seria apresentada. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso dos pescadores, de uma reportagem que fizemos nas Caxinas, que foi um dos trabalhos mais interessantes que me lembro de fazer. A fé daquelas pessoas é assim, algo que é impossível uma pessoa ficar indiferente e que me tocou imenso a mim e às colegas que na altura trabalhavam comigo. E, portanto, no Igreja Viva vamos tentando manter-nos atuais, não é? Mas sem nunca perder essa ligação também à tradição, porque a tradição e as nossas raízes também importam, não é? Que dificuldades vais sentindo nesta produção semanal do Igreja Viva, quando te compete realizar alguma tarefa específica para o suplemento? Quais são as dificuldades que tens encontrado neste teu trabalho? É assim, neste momento, quem está mais dedicado à Igreja Viva até é o meu colega, o João Pedro Quezado, mas as principais dificuldades que penso que encontramos neste momento são, como já estamos com o suplemento há algum tempo, não é? Começam a faltar algumas ideias de vez em quando, tentar não cair naquela repetição.
Quanto a mim, a principal dificuldade que eu encontro quando me compete a mim o Igreja Viva é a dificuldade de ser sintética. Isto porquê? Porque eu entrevisto as pessoas e acontece-me sempre a mesma coisa. Eu digo para mim mesma antes: Flávia, esta entrevista só pode demorar 20 ou 30 minutos. Não adianta demorar mais porque vais ter que cortar. Isto nunca acontece. As minhas entrevistas demoram sempre 1 hora e meia, porque eu adoro falar com as pessoas, adoro ouvi-las, a conversa estende-se e depois eu não posso esticar o Igreja Viva e acabo por ter que cortar muita coisa. Eu tenho imensas dificuldades em sintetizar conteúdo. Pois no fim tem que se resumir a 2 páginas, pelo menos no conteúdo que é impresso no papel. Exatamente. Não é? Entretanto, tu assumiste uma responsabilidade específica nesta colaboração no departamento, que há pouco já tinhas referido, que eu disse que falaríamos detalhadamente sobre ela, que é a Revista de Imprensa Internacional. Explica-nos o que é isso, o que é que fazes e como é que podemos acompanhar esse teu trabalho. Então, a Revista de Imprensa Internacional foi uma ideia do Padre Paulo Terroso. Que entretanto é assumiu Sim. a coordenação, que já esteve aqui connosco logo no primeiro episódio, que é também o responsável aqui pela administração no Diário do Minho. Exatamente. E o Padre Paulo Terroso teve essa bela ideia, o nosso diretor, e a certa altura desafiou-me. E a ideia consistia em quê? Em procurar e pegar em artigos que se encontram noutras línguas e às quais geralmente as pessoas aqui de Portugal não têm acesso, ou uma grande parte não tem acesso por não dominar a língua. E eu, como tenho facilidade em dominar várias línguas, e o Padre Paulo sabia disso, e ele fez-me esse convite, e a partir daí nós conseguimos ter novas perspectivas e novos olhares sobre a atualidade religiosa de diferentes pontos do mundo. Ou seja, nós fomos aos grandes jornais e aos grandes média do lado de fora, não é? Estrangeiros. Fizemos uma assinatura, seguimos com regularidade esses média e os artigos que nos parecem mais interessantes acabam por ser traduzidos por mim e publicados no nosso site. Temos um site exclusivamente dedicado à Revista de Imprensa Internacional, que pode ser acedido a partir da página principal da Arquidiocese. E temos tido bastante feedback, bom feedback, de pessoas que realmente leem, acabam por ler artigos de outras pessoas que de outra forma seria impossível. Estamos a falar de cardeais, às vezes, que publicam em jornais italianos, ou bispos, ou mesmo leigos que estão completamente envolvidos e comprometidos com a Igreja, e até agora tem sido muito bom. É desafiante, é claro que é, porque eu às vezes chego à noite e eu e o meu marido sentámos-nos para ver uma série e eu já lhe digo: olha, não ponhas legendas em inglês, por favor, porque eu já não suporto hoje, já estive em tantas línguas diferentes que já é difícil para mim. Mas tem sido muito bom e acho que as pessoas que têm reagido muito bem e também já nos abriu algumas portas. Nós vamos ter agora uma entrevista proximamente, eu não vou revelar qual, que é para não estragar, no Igreja Viva, que acho que de uma pessoa conhecida a nível internacional, que acho que a Revista de Imprensa Internacional ajudou a abrir portas a esse contacto. É uma entrevista muito interessante, por isso estejam atentos, que vai ser muito bom. Em breve no Igreja Viva Exatamente. Veremos o resultado desse teu trabalho. Também sai no Igreja Viva uma parte das tuas traduções, desta tua pesquisa de notícias internacionais. Exatamente. Depois, a certa altura, como o feedback realmente começou a ser bom, achamos que seria bom ter pelo menos uma das notícias da semana no Igreja Viva. E até agora as pessoas, é o que eu digo, gostam e realmente apreciam a oportunidade de poderem ler as coisas assim em português de forma mais fácil. Alguns dos temas que tens tido oportunidade de refletir a partir desse trabalho. Os últimos temas, claro, o sínodo há de ser um que está sempre em cima da mesa, mas para além do sínodo, ou conjuntamente com o sínodo, que temas é que têm sido abordados para despertar curiosidade, a irem lá à página da Arquidiocese, procurar o menu da Revista de Imprensa Internacional, que diz respeito exatamente a este assunto que estamos a conversar?
Ora, realmente temos o caso do Sínodo e eu nisso também sou um bocadinho parcial, porque como desde o início apoiei e adorei esta iniciativa, sempre que vejo alguma coisa interessante do Sínodo acabo logo por publicar, mas temos também outros temas prementes, alguns mais custosos, como o tema dos abusos sexuais na Igreja. Eu acho, é da minha opinião, e penso ser, não penso, é da opinião do Padre Paulo Terroso, senão de outra forma também não me deixaria publicar os artigos, não é? E sempre me deu toda a liberdade do mundo para isso, que não vale a pena varrer as coisas para debaixo do tapete. É preciso falar das coisas e este tema dos abusos sexuais é um deles e temos que realmente passar por um processo de angústia, de dor, não é? Para depois chegarmos à reconciliação. Sentes que estamos no bom caminho neste tema? Achas que a nível nacional e internacional estamos agora a enfrentá-lo como deveria ter sido? Sim, eu acho que estamos no bom caminho, mas acho que fazia falta, pelo menos aos média portugueses, e não estou a falar dos generalistas. Nos generalistas vão falando mais, infelizmente, mais por más razões, ou seja, realmente quando há alguma situação, quando há algum escândalo, quando há alguma coisa dá notícia, por assim dizer, mas eu acho que fazia falta aos meios religiosos falarem mais nisso, arriscarem, não terem uma espécie de vergonha, que é o que me parece que às vezes sentem, quase como se não falarmos o assunto não existe. O assunto existe, tem que ser encarado, é um problema muito sério e acho que faz falta realmente haver mais meios de comunicação a falar dele e a falar também do bom trabalho que se está a fazer, não é? Com a questão da Comissão Independente, por exemplo, com todas as comissões que foram criadas nas dioceses, no acompanhamento, na escuta que é prestada às vítimas. Se não se falar disto, este tema só vai aparecer nos média pelas más razões, não é? Que nós sabemos quais são, e acho que não pode ser. Estamos no bom caminho, mas ainda há muito caminho para fazer. Um outro tema que te ocorra deste trabalho de pesquisa nas revistas internacional? Um outro tema, eu tento falar muitas vezes da Igreja em África também, porque acho que é uma igreja muito peculiar, muito particular. Lembro-me agora da primeira grande entrevista que o nosso arcebispo deu aqui em Braga, D. José Cordeiro, quando disse que não há falta de vocações. Quer dizer, há falta aqui, mas noutros sítios não há. E um desses sítios é, por exemplo, em África, onde nós vemos pessoas, comunidades que ficam às vezes 1 ano, 2 anos, sem uma Eucaristia, no entanto, têm uma fé que é indestrutível, inabalável, e organizam-se em grupos e comunidades para meditar a palavra de Deus, para rezarem em conjunto, e acho que é uma coisa belíssima. E, portanto, eu tento também falar bastante dessa igreja que está, por um lado, tão distante de nós e, por outro lado, nos está tão próxima, até porque nós aqui, em Braga, temos na Arquidiocese o acordo de cooperação com Pemba, com a missão da Ocula, não é? E o nosso centro missionário também tem feito um trabalho exemplar nisso. E essa é uma das facetas que também tento explorar na revista de imprensa. A tua maneira de olhares a vida a partir da Igreja, a partir desta visão eclesial, alterou-se com este trabalho mais intenso de prospecção das notícias internacionais? Alterou-se. A Flávia, antes de começar este trabalho da revista de imprensa e agora, tem uma visão diferente da Igreja? Tenho uma visão diferente da Igreja porque acho que realmente este projeto me abriu horizontes. Nós estamos, e isto é natural, não é? Nós estamos habituados, qualquer um de nós, e seja em que dimensão for, religiosa ou não, nós estamos habituados sempre a estar no nosso cantinho, no nosso mundinho, não é? É aquilo que está à nossa volta e pouco mais. Este projeto obrigou-me a olhar em todas as direções e realmente aprendi que há muitas formas de fazer as coisas e que há formas diferentes que nós, se calhar, aqui em Portugal olharíamos com estranheza,
mas que têm todas o mesmo propósito, que é amar e servir a Deus e anunciar o Evangelho, como Ele nos pediu, não é? E é muito interessante ver como mesmo a minha mente e o meu coração também se alteraram nesse sentido com este projeto, e por isso também estou muito agradecida ao Padre Paulo por me ter dado esta oportunidade, que realmente para mim tem sido maravilhosa. Era a pergunta que eu te ia fazer e que faço naturalmente para explorarmos um pouco mais. Sentes-te realizada neste trabalho? Sim, absolutamente, absolutamente. Que desafios é que poderão surgir a partir daqui? Sim, que desafios? Já existem alguns desafios. Alguns dos desafios é que realmente os artigos não agradam a toda a gente. Porquê? Porque... Também sentes esses comentários, às vezes? Sinto. Quando saem determinadas notícias? Sinto, e nas redes sociais, pronto, é impossível não ver. Eu há algumas coisas a que já fecho os olhos propositadamente para não deixar que me incomode, porque... Pronto, o Papa Francisco pede-nos agora, com o sínodo e tudo, que nos escutemos uns aos outros e que nos escutemos verdadeiramente. E eu acho que isso muitas vezes não acontece, e sinto isso com as notícias da revista de imprensa também. Eu acho que as pessoas às vezes estão tão cegas que não estão dispostas a escutar, neste caso a ler, o que ali está e a perceber é uma perspectiva diferente da minha, ou eu até posso não concordar, mas se calhar é tão válida quanto a minha, porque as pessoas têm direito a ter diferentes opiniões, não é? E sobretudo quando são artigos que não magoam ninguém, não ofendem ninguém, vermos esse tipo de reações causa-me uma certa tristeza, claro. Acho que o sínodo e esta atenção à escuta, não é? Ao discernimento, e agora também sublinhado com a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, acho que faz muita falta refletirmos sobre isto. Realmente pode haver pluralidade, diversidade, muitas perspectivas diferentes, e não temos que andar todos, peço desculpa pela expressão, à batatada por causa disso. O Padre Marcelino pode ter uma opinião sobre um assunto, eu posso ter uma opinião completamente diferente, e a nossa troca de opiniões, se calhar, até será mais rica do que se tivéssemos... Enriquece-nos, não nos dá de perturbar, nem nos dá de empobrecer, pelo contrário. Exatamente. E não impede que eu mantenha a minha opinião, estando ela consolidada, e que respeite uma opinião diferente. E tu vais sentindo isso, de facto, nesses ecos que as redes sociais também nos vão permitindo ter, mas que, enfim, às vezes também são assim um bocado dolorosos, não é? Sim, sim. Eu acho que às vezes as pessoas se esquecem um bocadinho, e eu já falei então de brincadeira, já disse no departamento, eu já disse que um dia devíamos organizar uma palestra sobre isto, porque as pessoas realmente têm a tendência a esquecer-se que por trás das redes sociais ou por trás de um site está uma pessoa, está um ser humano de carne e osso. Está um ser humano que se calhar dedica 2 ou 3 ou 4 horas do dia a fazer aquela notícia, e aqui falo mesmo no geral, a fazer aquela notícia ou a traduzir aquele artigo, não é? E que não quis com ele ofender ninguém ou fazer mal a alguém, e as pessoas destilam ódio gratuito nas redes sociais. E eu já senti isso com algumas notícias que publiquei na revista de imprensa, e eu tento ser o mais imparcial possível. Atenção, eu disse no início que sou parcial em relação ao sínodo, porque é um assunto que me agrada, portanto vou tentando publicar muitas coisas. Mas há muitos artigos... Sim, e está aí na atualidade mais evidente da nossa Igreja, graças a Deus, não é? Sim, mas há muitos artigos que eu publico com os quais eu própria não me identifico. Ou seja, quando as pessoas leem aquele artigo, não podem pensar que a pessoa que o publicou está a tentar, não sei, fazer mudar alguém de ideias. Não, se calhar publicamos porque era interessante, porque era uma perspectiva interessante. E que merece a nossa reflexão. Exatamente. E que não precisa ser uma reflexão apenas para dizermos mal. Mas, graças a Deus, também vai havendo um bom eco, não é, de todo esse trabalho e de toda essa disponibilidade que nos faz chegar através dessa escolha dos artigos que a revista de imprensa internacional nos vai permitindo acompanhar. Falaste da importância da escuta e nós vamos terminar por aí, porque o Papa também nos desafia este ano a escutarmos com o ouvido do coração. Quem está num departamento de comunicação, o que é isso de escutar com o ouvido do coração?
Eu gostei muito da mensagem do Papa. Eu geralmente gosto de todos os escritos do Papa Francisco, mas gostei até mais desta mensagem deste ano do que da do ano passado, admito isso. Do ano passado também era muito boa, mas esta realmente mereceu a minha atenção, porque acho que o Papa toca ali em alguns pontos que são decisivos. Ele cita um filósofo que diz que realmente a comunicação às vezes não se dá e que não há diálogo. O que existe é um duólogo, não é? Duas pessoas falam, mas falam apenas para impor o seu ponto de vista, para falarem uma por cima da outra. E isso, não há verdadeira comunicação quando isso acontece. E nós no Departamento de Comunicação também temos, quando vamos à procura das nossas histórias, não é? Mesmo para o igreja, escutar com o ouvido do coração, porque e eu pessoalmente, modéstia à parte, acho que faço isso, por isso é que as minhas entrevistas acabam sempre por se alongar, porque gosto realmente de ouvir as pessoas e de cada vez que tenho o privilégio, é mesmo isso, o privilégio de escutar alguém, mesmo que tenha uma história completamente diferente da minha, uma perspectiva diferente, visões diferentes, e eu saio sempre desse diálogo mais rica e com o coração mais preenchido. Portanto, eu acho que a mensagem deste ano do Papa Francisco não é só para o dia das comunicações sociais, é para todos os dias, ouvirmos e refletirmos sobre ela, porque vale mesmo a pena escutar com o ouvido do coração. Flávia, obrigado pela tua presença. Obrigada. Hoje a sugestão está dada, a sugestão que deixamos para esta semana é o teu livro, a publicação que fizeste desta história. Onde se pode encontrar? Está disponível onde? Ora, o livro está disponível na editora, na Paleta de Letras, no site da Paleta também. Está disponível na livraria Diário do Minho, que acho que já toda a gente sabe onde fica, e através do site também da livraria. E está também disponível na UC, por exemplo, e brevemente chegará a outras livrarias aqui da cidade. Obrigado mais uma vez, Flávia, por toda esta partilha que fizeste connosco, e obrigado a todos vós que nos acompanhais, e até à próxima semana, se Deus quiser.